Gente, boa noite. Hoje aí os louvores têm tudo a ver com a mensagem de hoje, né? Que eu vou estar trazendo aí para vocês. Na realidade, eu já estou incomodado um bom tempo sobre o amor, né? Eu já vinha buscando do Senhor, saber o que é esse amor. E eu até trouxe uma mensagem aqui uma vez e falei um pouco do amor, né? E aí alguém postou algo esses dias nas redes sociais que mexeu comigo, que fala assim, né? Jesus nos amou não porque nós somos amáveis, mas porque Ele é o amor, né? Então isso, eu falei, caracas, uau, que cara inteligente, uma pessoa nesse pensamento, né? E aí naquele momento que eu li aquilo, eu falei, era isso que eu queria falar em palavras, mas a mente aqui não formulava, né? Porque foi nesse sentido que o Senhor me chamou quando eu estava ali estudando um pouco sobre o amor, né? Que nós temos a mania de falar sobre 1 Coríntios 13, nós falamos para o outro, ame, faça isso, faça aquilo, mas nós não temos a revelação do que é o amor. E o amor é a pessoa de Jesus Cristo em você. Então você tem que revelar quem? Jesus Cristo. Mas Ele em você, né? Então nós temos que fazer semelhante o que Jesus fez. Então a mensagem de hoje, em cima do amor também, né? Eu quero falar um pouco sobre ajude alguém, né? Nós precisamos ajudar alguém. Aí a pessoa pergunta, mas eu ajudar quem, Dalila? Quem eu devo ajudar? Busque do Senhor, Ele vai te revelar quem você deve ajudar, né? Eu quero trazer um pouco do próximo. Ajude o seu próximo. Aí você poderia estar imaginando, mas quem é o meu próximo? Né? Muitas vezes a gente acha que o próximo é só parentes, família. Não, ele não é bem assim o seu próximo, né? O seu próximo é aquele que necessita. Esse é o seu próximo. Então eu vou trazer uma mensagem exatamente em cima disso, amém? Então vamos ler rapidinho e a gente já ora, tá? Eu vou começar a falar, né, no livro de Tiago. Põe aí, por favor, o Vitor. Tiago 2, do 14 ao 17. Tiago 2, do 14 a 17. Já tá ali, menino bom, rapaz. Você tá doido, é? Menino bom. Vamos lá, vou ler. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstrarem por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e você disserem, até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Pode continuar, vou ler o restante. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obra, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez, você não entende que a fé sem as obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as escrituras dizem, né? Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Eu vou até o 25. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações quando escondeu os mensageiros e o fez sair em segurança por um caminho diferente. Amém? Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa noite, Pai, por esse dia, por cada irmão que aqui está, Senhor.
Te agradecemos também, Pai, pela oportunidade, Senhor, de estar na sua casa, de estar ouvindo, louvando e adorando ao único Deus, Pai. Obrigado, Jesus. Eu te peço, Jesus, abra os nossos corações para que a mensagem venha a ser selada, Pai. E que ninguém e nada venha roubar, Pai, aquilo que o Senhor quer nos revelar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, gente? O tema da mensagem não é fé e nem obra, tá? O tema da mensagem é ajude alguém. Mas tem tudo a ver com essa passagem bíblica também. Por que tem tudo a ver, né? Nós temos a mania de que nem eu comecei aqui a falar, temos que amar o outro, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, mas a gente não demonstra esse amor. Eu tenho fé. Amém, irmão, que bom que você tem fé. Mas e as suas obras, como estão? Estão acompanhando a fé? Porque ali ele diz o seguinte, que a fé sem obra é morta. Mortinha, mortinha, mortinha. Dalila, então você está falando que eu preciso fazer alguma coisa? Sim, é exatamente isso. Se você parar para analisar Abraão era considerado um homem do quê? De fé, certo? Só que Abraão, ele teve fé, mas ele precisou agir para mostrar que ele tinha fé. E o que ele fez? Ele levou o filho ao sacrifício. Ele poderia só ter fé, mas ele fez, né? Ele fez a obra. Quando ele dá exemplo aí de Raabe, é a mesma coisa. Raabe, ela teve fé em Deus? Sim, ela sabia que o Deus de Israel era capaz, né, de libertar ela. Ela sabia que ele era poderoso, mas ela precisou fazer uma ação. Qual foi a ação que a Bíblia cita que ela fez? Ela escondeu os espias. Então, onde eu quero chegar aqui? Eu quero chegar ao seguinte: se você fala que tem amor, mas não ajuda o próximo, você é mentiroso. Você está se enganando. Você precisa ajudar o próximo, simples assim. Né? Então, aonde eu quero trabalhar hoje mesmo, o texto da Bíblia que eu trouxe, vou falar um pouco da história do bom samaritano. Ele é uma história que, quando você lê, você pode se encaixar em várias personagens ali. Né? Porque ele cita várias personagens naquela história. Né? E no livro de Lucas 10, pode colocar aí, João Vitor, 10... do 25 ao 37, eu vou começar a ler aqui, eu vou falando por partes, vai falar assim, ó. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Que lindo, né? Quando eu até grifei aqui, ele fala assim, Jesus para ele: faça. Então, isso é uma ação. Você precisa agir, fazer. A obra do Senhor, o reino do Senhor é ação. Você precisa fazer. Tem gente que está paralisada, achando que só a fé vai salvar ele. E não quer fazer. Tem pessoas que não visitam irmãos na igreja porque tem medo de chegar na casa do irmão e saber que o irmão está necessitado e ele vai ter que precisar tirar dinheiro do bolsinho dele para ajudar o irmão. Misericórdia. Gente, mas é a verdade. Sinto muito em dizer, mas é a pura verdade. É melhor eu não ir na casa do irmão, porque aí eu não vejo. Então eu não estou pecando. Eu não sei que ele está passando necessidade, eu não estou vendo. E o que os olhos não vê, o coração não sente. Então, muitas vezes, nós estamos presos no nosso mundinho. E tem gente do nosso lado precisando. E a gente finge, né? Que não está vendo. E aí eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falou assim para mim: quantas vezes uma pessoa entra na igreja, chora, está ali chorando no banco ali, você olha assim para ela chorando, mas você tem duas opções: ou perguntar para ela o que está acontecendo,
né? E orar ali com ela. Ou a outra opção é fingir que não viu. Muitas vezes é mais fácil fingir que você não está vendo. Mas por que é mais fácil fingir que você não está vendo? Porque assim você não vai precisar de, se por exemplo ela te dizer que está precisando de algo, você vai se livrar daquilo, daquele peso, daquele jugo. Agora, se você chega até o irmão e pergunta, né, e ele fala que está precisando, qual é a sua? Ajudar. Então, às vezes a gente finge que não estamos vendo para não ajudar as pessoas. E por isso que esse evangelho está tão morto. Morto, morto, morto. Pessoas aí precisando, eu vejo pessoas fazendo assim, eu tenho uns amigos aí meu que fazem obras que nós deveríamos estar fazendo. Não são cristãos, não confessaram Jesus Cristo, mas fazem obras que nós deveríamos estar fazendo. Ah, Dalila, mas então você está dizendo que eles vão ser salvos por causa da obra. Eu não disse isso. Eu só disse que eles fazem obras que nós deveríamos estar fazendo. Porque nós sabemos que a salvação é pela fé. Porém, a Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Então, como eu sei que eu tenho fé? Como que a pessoa vai saber que você é um cristão de verdade? Quando ele olha as suas obras. Aí ele sabe que você é um cristão de verdade. Porque você está transmitindo Jesus através das ações de Jesus, né? Amém? Eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu quero chegar até o final. O Senhor tem misericórdia de nós. Vou continuar aqui no 29. Mas ele querendo... Olha aqui, gente. É louco isso, né? Jesus, ele fala pro cara, faça. O cara ainda quer se justificar de qualquer maneira. Às vezes nós também somos assim, né? A pessoa está te pedindo ajuda e você fala assim para ela, mas por quê? Ainda você quer uma justificação, você quer, de repente, sei lá, saber alguma coisa para você ocupar ela. Ah, mas por que você está precisando de ajuda? Ah, sei, você também não quer trabalhar, né? Vai trabalhar, seu preguiçoso. Cara, uma coisa que o Luiz Hermínio falou que mexeu comigo, ele falou o seguinte: você deve ajudar a quem pede. Sabe essas pessoas que ficam no trem pedindo? Ou essas pessoas que ficam na praça pedindo? Você olha e fala assim, por que esse cara não levanta daí e vai trabalhar? Você está errado. A Bíblia não fala que você deve ajudar aquele que de fato está trabalhando, está passando por uma necessidade. Não, você tem que ajudar aquele que pede. Então, se o mendigo está pedindo, não importa se ele trabalha ou não, a sua obrigação é ajudar. E ele falou que ele anda com umas moedinhas no carro. Vocês já viram esse testemunho dele? Ele falou que ele anda com umas moedas no carro, que ele anda com dinheiro no carro. E um dia a filha dele perguntou, pai, por que você anda com esse dinheiro no carro? Ele falou assim, porque toda vez que eu parar num farol e alguém pedir, eu dou. Mas pai, por que a pessoa não vai trabalhar, ficar pedindo dinheiro no farol? Ele falou assim, não importa. A Bíblia fala que eu devo ajudar quem pede. Se está me pedindo, eu ajudo. Mas a gente ainda endurece o coração. Quantas vezes eu não endureci o coração e falo, pessoa preguiçosa não quer trabalhar, por isso que está assim. Mas o Senhor tem misericórdia. O Senhor tem que ter misericórdia da gente. Nós não podemos mais ter esse pensamento, porque será que Jesus pensaria assim de você? Você não quer trabalhar? Fica aí. Não, o Senhor não pensa assim. Eu tenho certeza que Ele não pensa assim. Né? Eu sei que é difícil falar desse tema, porque é um tema que mexe mesmo com a gente, né? Quando a gente fala de ajudar, precisar, doar, é uma coisa que fala, será? Ai, mas se eu dar para essa pessoa, será que ele não vai se acostumar? Amigo, se ele se acostumar, isso é um problema dele. Faça você a sua parte. Entendeu? É você que tem que fazer a sua parte. Quantas pessoas, né, a gente não ajuda aqui, a gente fala assim, é preguiçoso, não quer trabalhar. Mas deixa ele com Deus, faz a sua parte. O Pedro trouxe uma mensagem maravilhosa aqui sobre os tesouros, sobre o seu galardão. Né? Não importa, que nem ele falou assim, quando você ajudar, também não fique falando. Né? Eu fiz. Não precisa de falar, não. O Senhor que vem em secreto, Ele vai te dar o galardão. Você não precisa ficar falando para todo mundo o que você faz, mas faça. Né? Ele deu um testemunho muito lindo. Se vocês perderam, ouça aí do cara que se acidentou. Ele parou lá para ajudar. Ele poderia fazer como um que eu vou ler daqui a pouquinho aqui, como um sacerdote, um levita, olhar e falar, caiu, porque foi imprudente,
né? Imaginar um monte de outras coisas, né? Mas nós devemos ajudar aquele que está precisando, simples assim. Amém, gente? Aí, então, ele, no 29, diz assim, ó, mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aqui eu queria falar algo para vocês que me tocou assim profundo. Sabia que muitas vezes existem pessoas que entram na tua vida e é como esse assaltante. Mas Dalila, mas aqui o assaltante roubou. Eu estou falando de um roubo de alma agora. Um roubo espiritual. Existem pessoas que entram na tua vida e te assaltam. Existem pessoas que entram na tua vida e te deixam nu. Como assim me deixa nu? Expõe você. Te traz vergonha. Te deixa ferido. Te espanca. Já viu aquelas pessoas que se aproximam por interesse? Será que existe isso? Não, né? Jamais. Né? Exatamente, lá longe, né? Então são pessoas aqui e eu queria trazer muito para isso, para a gente colocar no nosso dia a dia. Porque se a gente pensar nessa historinha, você vai achar, aconteceu isso lá, o Senhor só estava dando um exemplo aqui, mas não, isso acontece hoje ainda. As pessoas entram nas nossas vidas e nos destrói, nos deixa ferido e sai, né? Te deixa ali acabado e sai. É como esse assaltante aqui. Qual que é o pensamento desse assaltante? O que é meu e o que é seu é meu. Então tem pessoas que entram na tua vida assim, querendo te destruir mesmo. O Lucas trouxe uma pregação na quinta que eu achei forte o que ele falou lá no grupo. Ele falou o seguinte, ele deu um exemplo de Jonas. Se vocês pararem para pensar, Jonas pagou para entrar no barco. E o que aconteceu com aquele barco? Ele quase afundou. Porque Jonas trouxe uma tempestade. Muitas vezes as pessoas pagam para entrar na tua vida. E junto com elas trazem tempestade. Mas, e aí, o que eu faço? Jogo fora? Não estou falando para você jogar fora. É só vigia. Vigia com as pessoas que estão próximo de você. Que entram na tua vida. Porque tem pessoas que elas entram para te destruir. Assim como esse assaltante, assim como foi Jonas, aconteceu isso lá no navio, não foi? Foi ou não foi? A história não diz que quando Jonas entrou e foi lá pro porãozinho lá, houve uma tempestade no mar. E como que a tempestade acalmou? Depois que aconteceu o que com Jonas? Quando ele saiu do barco, né? Então, eu quero trazer essa reflexão com vocês. Muitas pessoas às vezes entram nas nossas vidas para nos destruir, para nos deixar como esse rapaz aqui, que a Bíblia não cita, né? Se ele é um judeu, o que ele é aqui, né? Pelo menos eu não achei, tá? Então, esses assaltantes tiraram a roupa dele, espancaram ele e deixou ele quase morto. E aconteceu que estava descendo pela mesma estrada um sacerdote. Olha aqui, que interessante. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Eu queria também, né, falar um pouco sobre isso. Aqui entra um pouco dos religiosos. Quantos religiosos não entram na nossa vida e nos olha, nos julga e olha e fala assim, né? Te olha, sabe que você está passando por uma necessidade, mas olha assim e fala, eu não estou afim de ajudar não, eu não quero ajudar não, porque se eu ajudar esse irmão vai se acostumar, eu não sei o quê. Quantas vezes a gente também não temos atitude de sacerdote aqui, né? Então aqui diz que um sacerdote, o que era um sacerdote? Era um homem separado, era um homem que servia a lei de Moisés, é um homem que conhecia o que diz o mandamento, amar o Senhor o vosso Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Ele sabia disso, mas ele preferiu ficar ocupado com outras coisas e deixou então ali aquele homem, né, caído e continuou o seu caminho. E assim também um levita,
quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado, né? Aqui as pessoas têm costume de dizer que levita é pessoas que cantam. Não é verdade. Vão estudar a Bíblia, que vocês vão ver que levita não tem nada a ver, né? Que a gente tem o hábito de chamar todos que estão aqui em cima que ministram de levita, e não é bem assim. O que é o levita lá no Antigo Testamento? É aquele que serve o altar, é aquele que cuida das coisas do altar, é aquele que limpa o templo, é aquele que fica na recepção do templo. Isso é um levita. E a gente acha que levita são pessoas que cantam, né? Apesar de que, né, a gente tem esse costume de falar mesmo, né? Fulano é um levita. Mas o levita aqui não estava se referindo ao que a gente conhece de pessoas que cantam. Não, o levita aqui era um homem que servia. É um homem que servia ali no tabernáculo, né? Ajudava o sacerdote. Aí, se você quiser um pouco da história, você lê lá o livro lá que vai falar sobre Moisés, sobre... Como que era o nome do irmão dele mesmo? Arão. Arão era um levita da tribo de Levi. E ali começa toda a história de levita, depois vocês dão uma olhada. Mas aqui fala que um levita, um homem que serve ali no tabernáculo, um homem que guarda os utensílios do templo. Ele passa também pelaquele moço e desvia-se o caminho, né? Então, qual que é o pensamento de um sacerdote, do levita aqui? Ele poderia pensar assim: o que é meu e o que é seu, cada um com os seus problemas. O pensamento do assaltante é: o que é meu e o que é seu é meu. Já o pensamento do sacerdote e do levita é: o que é meu e o que é seu, cada um no seu quadrado, né? Vamos dizer no mundo atual hoje, cada um no seu quadrado. Fica na sua, fico na minha, e está tudo resolvido. O Senhor tem misericórdia de você. Deus vai te ajudar, né? E aqui nós entramos naquele detalhe, né, que fala assim: quando uma pessoa está necessitada, você vem e vai falar do amor de Jesus. Nossa, que lindo! Nossa, isso é profundo. Mas pensa numa pessoa que está faminta. Você olhar para ela e falar: meu, Jesus pode mudar a sua história. A pessoa fala: amém, aleluias. Cara, eu conheço um Deus que, nossa, Ele pode abrir uma porta de emprego para você. Nossa, amém, aleluias. Nossa, mas eu conheço um Deus que morreu na cruz, assim, sabe, para te salvar. Aleluia. Amém, eu vou orar. Ô, irmão, eu vou orar por você. Amém, amém. Você manda o cara embora com fome. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Você precisa dar ao necessitado. Uma palavra dessa é maravilhosa? É maravilhosa. Mas se você não fizer algo que venha suprir a fome dele naquele momento, sabe o que ele vai falar? Por isso que eu não quero ser crente. Crente é tudo igual. Eu já ouvi isso de amigos que falaram para mim que não quer ser cristão pelo simples fato de achar nós tudo farinha do mesmo saco. Por dizer que nós somos pessoas religiosas trancadas no nosso mundo, enquanto os perdidos estão por aí, a gente não está nem um pouco preocupado com os perdidos. E aí você entra na parte das obras. Só que também eles não entendem que só fazer obra não vai te levar para o céu. Você precisa ter Jesus. E a consequência de você ter Jesus, o que acompanha em saber que você tem Jesus, é as suas obras. Você precisa fazer. O reino do Senhor é servir. Acho que alguém cantou isso aqui hoje, né? Se você quiser ser o maior, que sirva. Você precisa servir. O reino do Senhor é servir uns aos outros, né? Então, que a gente venha refletir nisso também, amém? Aqui continua aqui falando assim, ó: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Amém? Aqui fala então que, passando ali,
né, naquela estrada. Essa estrada, eu fui pesquisar um pouco, existe uma história falando que essa estrada era muito perigosa, que os viajantes, para passar nessa estrada, geralmente iam em grupos, porque era uma estrada perigosa, era onde tinha muitos ladrões mesmo, né? E ela parece que para você chegar da Galileia à Judéia, é mais ou menos 28 quilômetros para você passar de um lugar para o outro. E por ser um lugar deserto, os ladrões se escondiam. Então, geralmente, as pessoas, para passar naquele local, passavam-se em grupos, né? E aqui diz a palavra que um samaritano, né, estava indo ali, né? Mas por que a Bíblia não fala um homem, né? Teve que falar um samaritano. E colocou essa expressão, samaritano. Vocês sabem o que é um samaritano? Uma pessoa de Samaria. Mas ele é um judeu? Ele é um judeu. Ele é um judeu. Só que, vamos dizer assim, olhando pela história, né? É um judeu meio desconvertido. Sabe aquela pessoa que, na realidade, a história vai contar um pouco que no reinado de Salomão morreu, ali teve os seus 2 filhos e houve uma divisão no reino. Que teve o reinado do sul e o do norte, né? Teve as 10 tribos e as outras 2, que é de Judá e de Benjamim. A de Judá e de Benjamim são considerados judeus, mas as outras não. É considerado, então, a Samaria, que são os samaritanos. Então, eles também são um judeu. Porém, eles começaram a praticar obras que lá o Pentateuco falava que não podia fazer. Um exemplo, começou a casar-se com mulheres que não eram da tribo deles. E isso não pode. Então eles começaram a se contaminar com outros deuses. Então, por isso, eles são então um povo separado. Mas eles, na verdade, eles são tudo judeu. É tudo de Israel ali. Mas ali a Bíblia, então, cita o nome, né, de samaritano. Então, querendo lembrar algo muito profundo, que samaritano era alguém excluído pelos judeus, porque eles praticavam obras que não agradavam ao Senhor, né? Eles foram contra o que diz, né, a palavra, tá? Mas esse não é o problema. A questão é que esse cara que era rejeitado, né, que não era um sacerdote, que não era um levita, foi o cara que ajudou, né? Esse cara, ele tinha algo interessante aqui. Ele fala que ele tinha vinho e óleo. O que você tem se alguém estiver precisando? Será que você está andando com alguma coisa que você possa ajudar alguém? Ou você é daquele tipo de pessoa que, não, eu não tenho muito assim o que dar, né? Irmão, a gente tem muito sim. Eu não estou aqui para me engrandecer, mas tem tudo a ver com a mensagem. Uma vez eu estava lá em Itapevi e fui almoçar com a Cleia. E está lá, nós almoçando, se aproxima uma mulher e pediu, né, pra gente, se podia pagar para ela um prato de comida, né? Eu pensei comigo, né? Amém. Tava sem dinheiro, gente, pensa. Amém. A Cléia olhou, não, pagar, não sei o que, né? Pode aí pôr o seu prato. A mulher fez isso aqui, ó, uma montanha. Eu falei, meu Deus, como que eu vou pagar isso? Jesus, nem que eu vou falar pra Cléia pagar. Eu falei, meu Deus do céu, a mulher tá comendo mais do que eu. Meu prato deu R$10, meu Deus do céu. Quando ela pesou, ela não lembro quantos que deu. Eu sei que foi, ó, o dobro do meu. Falei, tinha um cartão. Falei, vou pagar no cartão, né? Paguei no cartão, amém, né? Meio assim, ai Jesus, ajudei alguém, né? Mas, gente, é ser sincera, a gente às vezes não tem dinheiro mesmo, né? E eu não tinha mesmo, tava só com cartão. Mas amém, o Senhor me deu a ferramenta, era o cartão, então paguei ali pra ela no cartão. E aí, a gente terminou de almoçar, ela terminou, ela saiu, eu saí e eu fui para uma farmácia. E quem eu encontro no meio do caminho? A mulher. E aí, né, eu falei, vou falar de Jesus. Mas, gente, eu fui querer falar de Jesus para a mulher. Eu não sei se isso foi bom ou se foi ruim. Eu falei, vou falar de Jesus, que eu não tive oportunidade de falar para ela no restaurante. Ai, Jesus, me perdoa. Mas eu falei, não tive a oportunidade porque ela estava comendo, né? Ela estava ali matando a sua fome e tal. Agora eu falei, agora eu vou falar de Jesus pra ela, né? Aí eu, oi, nossa, ela, te encontrei, mocinha, muito obrigada porque você pagou pra mim lá. Eu falei, não, imagina. Eu comecei ali a falar de Jesus pra ela. Ela falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu
Falei, fala. Ela, não tem como você comprar um remédio para mim, não? Eu olhei, eu falei, Jesus, não, meu Deus do céu, por que eu fui parar essa mulher? Falei, meu Deus do céu, aí vocês não sabem, detalhe. Eu falei, amém, irmã, mas para que é o remédio que você quer? Ela, não, eu tô com uma dor de cabeça, né, irmã, tô com uma dor de cabeça e eu preciso de um remédio. Eu falei, tá bom, vamos ali, eu vou comprar uma Neosaldina para você. Não, Neosaldina não, eu quero um Buscopan. Já viu aquele vermelhinho que é caro? Mas ele é Buscopan. O Advil, aquele vermelhinho que é mais caro. Eu falei, gente, existe. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Você tá me testando, só pode, né? Aí eu respirei fundo. Eu quero dar a Neuza pra mulher. E a mulher ainda escolheu o remédio. Eu falei, minha irmã, tá bom, vamos ali comprar. Aí comprei o remédio pra ela. Falou, obrigada. Nossa, minha dor de cabeça só passa com esse remédio. Eu falei, amém. Eu fiquei até desconcertada de falar mãe de Jesus pra ela. Eu, sabe assim, eu parei de falar de Jesus pra ela. Ela que praticamente pregou ali pra mim, né? Mas amém. Então, para vocês entenderem, porque às vezes passa pessoas na nossa vida que acredito eu que seja um teste, não sei. Vamos lá ver se a Dalila ajuda mesmo, né? Sei lá, eu não sei se Deus age dessa maneira, mas acredito que isso é até bom para nós mesmo, né? Porque sabe o que me faz pensar naquela passagem que fala assim, eu até notei aqui, ó, a maior felicidade em dar do que em receber. Receber presente não é bom? Nossa, é maravilhoso. Mas dar é muito melhor, porque você se sente tipo assim, nossa, eu ajudei. O Senhor me deu condições ao ponto de eu ajudar. Não sei, não é ego, não estou falando isso de orgulho ou ego, mas a felicidade é muito maior quando você dá do que quando você recebe, tá? Então, deixar essa historinha aí para vocês. Fica a dica. Aí fala então que esse homem, esse samaritano, ele então cuidou ali das feridas daquele homem, né? E ele não só fez isso, como também pagou toda, né, as despesas daquele moço que estava precisando, né? E qual poderia ser o pensamento então do samaritano? O que é meu é seu. Ele tem um pensamento diferente do pensamento do assaltante e do levita e do sacerdote. Então ele poderia pensar o seguinte: o que é meu é seu. E o reino de Deus é exatamente isso. Nós deveríamos ter esse pensamento: o que é meu é seu. Eu estou falando no sentido do quê? De ajudar, né? E eu acredito que aqui cada um de vocês que está aqui essa noite, o Senhor tem te dado condições de ajudar. O trabalho que o Senhor te deu, você sabia que o trabalho que o Senhor te deu é para você abençoar outra vida? Isso está escrito. Deixa eu ver só onde eu coloquei aqui, que eu vi uma passagem que fala sobre isso. Coloca aí, João Vitor, Efésios 4:28, para mim dar uma lida aqui com vocês. Eu não sei se é na mesma versão que eu li, mas vamos lá, ó. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Por isso, gente, que às vezes a gente tem essa mania de falar, mas eu não posso ajudar. Se você tem um emprego, o Senhor abriu uma porta de emprego para você, você tem condições de ajudar sim. Mas, Dalila, eu não tenho muito. Mas o pouco que você tem é muito para alguém. Vai fazer alguém feliz. Às vezes o seu vizinho está precisando de um leite. E você está tão endurecido no seu mundinho que você não percebe as coisas. Então tem que sair falando na igreja, perguntando quem está precisando das coisas? Não precisa. Sabe por quê? Porque todo mundo que se aproxima de você, se você fosse uma pessoa mesmo que tem esse contato de se aproximar, você saberia da necessidade dessas pessoas. Porque hoje eu vim falando isso no carro, que a gente às vezes tem vergonha, né, de pedir ajuda. A gente não tem vergonha? Não deveríamos ter vergonha de pedir ajuda. Porque Paulo pedia ajuda.
nós temos que quebrar esse orgulho. Porque muitas vezes também eu entendo o irmão quando fala, mas eu não sou mãe de Ná. Eu não tenho bola de cristal para adivinhar. É verdade mesmo, também não está mentindo, não é verdade? Só que você precisa falar. Você precisa pedir ajuda. Não pode ter essa vergonha. Tem gente que tem vergonha, está passando necessidade e tem alguém que pode ajudar, mas tem vergonha. Então você precisa pedir ajuda também, né? Porque a gente não vai sair adivinhando. A gente conhece aqui, graças a Deus a gente conhece um outro aqui, tal, mas tenho certeza que se você pedir ajuda de algum desses irmãos aqui, ele está aqui para te abençoar. Então peça ajuda, não tenha vergonha, né? Agora, se ele não ajudar, deixa ele com Deus. É verdade que você pode pedir ajuda e a pessoa não te ajudar, simples assim. Mas deixa ele com Deus, o Senhor vai tocar, vai revelar alguma coisa ali, ele vai mudar o pensamento. E para a gente já caminhar aí pro final, qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo, né? Então, aqui é uma pergunta, né? Que ele fala assim, sobre o próximo. O Senhor não fala que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos? Então, quem é o meu próximo? Lembre-se sempre disso. O próximo é aquele que necessita. Ele não está falando que o próximo é a sua mãe, ou que o próximo é seu irmão. Ele está falando que o próximo é aquele que necessita. Esses dias eu fui para Osasco. E no trem, gente, é um comércio. Jesus amado. Quem anda de trem aqui? Michel, esses irmãos aí já andou, né? Mas, fala a verdade, se não é o tempo todo alguém pedindo, vendendo. Nossa, gente, olha, é difícil. Mas teve um cara ali, acho que aquele cara deve passar cartão ali. E ele estava pedindo uma ajuda, ele estava com um bebezinho assim no colo e estava pedindo ajuda. A moça do meu lado pegou e falou assim, desculpa a palavra, por que esse vagabundo não vai trabalhar? Coloca a criança no colo só para as pessoas ter dó dele. Esse cara eu vejo todo dia no trem. Esse cara tá ganhando mais do que eu. Daqui a pouco eu também vou fazer a mesma coisa. A mulher falou desse jeito. Eu olhei pra cara dela e falei, Senhor, tem misericórdia dela, que ela não sabe o que disse. Você acha mesmo, gente? Isso é um constrangimento. Chegar, pedir ajuda do jeito que o cara tava pedindo ali é um constrangimento. Qual homem sendo chamado para ser sacerdote, para suprir a necessidade, não estaria passando uma vergonha dessa ali? Foi o que nós falamos hoje no carro também sobre isso. O homem, ele tem um chamado de ser o sacerdote, de suprir. Aí você vê um cara se humilhando no trem. E você olha e fala assim, esse cara tá pegando essa criança aí no colo, é porque não vai trabalhar. Às vezes o cara não tem emprego, não conseguiu emprego. A gente sabe que o desemprego aí tá triste. Né? Graças a Deus que nós, né, estamos todos aí guardados, o Senhor tem suprido, tem dado emprego para nós, mas tem muitos aí fora que tá precisando de ajuda, e esse cara foi um deles. E quando a mulher falou aquilo, eu olhei, Senhor, tem misericórdia, né? Na mente, eu falei, Senhor, tem misericórdia dessa mulher, porque eu sou uma pessoa meio assim de pavio curto. Geralmente eu costumo rebater logo na lata, né? Mas eu olhei, eu falei, não ia acabar brigando sem necessidade. Eu fui lá e fiz a minha parte. Né? E outras pessoas também fizeram a parte delas, né? Mas eu vou também ser sincera com você que muitas vezes eu passei por pessoas no calçadão de Osasco e desviei. Não vou mentir para vocês, não. Eu olhava a pessoa lá e falei, ministro, está pedindo esmola. Passava para cá assim. Eu falei, não vou passar perto, porque se eu passar perto, vai tocar mais no profundo e eu vou ter que ajudar. Porque é uma obrigação minha ajudar. O Senhor fala que nós temos que ajudar o necessitado. Então eu estou falando para vocês porque não é... Eu tenho certeza que não é só eu que já fiz isso. Quantas pessoas não fazem isso? De ver alguém pedindo, não vou nem passar perto. Porque se eu passar longe, ela não vai pedir para mim. O Michel contou um exemplo aqui. Posso falar? O Michel contou uma vez uma mulher lá no calçadão de Osasco. Foi pedir para ele assim, né? Ô, irmão, deu a mão assim para ele assim. Ô, irmão, me dá aqui as suas mãos. Aí ele olhou para a mulher e falou assim, ô, irmã, foi isso que você falou, não foi? Ô, irmã,
Não quero que você fique lendo a minha mão, não. Meu Senhor sabe todas as coisas. Ele falou, não, irmão, só quero que você me ajude a levantar. Cara, você vê a pessoa já tá assim, armado. Nem sabe da necessidade do outro, já julga. Achando que a mulher queria ler a mão dele. Meu Deus. Michel, misericórdia de você, meu Deus do céu. Né? Então a gente temos que ser mais, né, amáveis, né? As pessoas estão precisando de uma ajuda só para levantar. A mulher só queria levantar o Michel, achando que a mulher queria ler a mão dele, queria dinheiro. Meu Deus do céu, tem misericórdia de nós, né? Mas foi o Michel uma vez contou, a gente chorou de rir. Falei, Michel, viu? Exatamente isso, né? Obrigado, Senhor, que eu nunca fiz isso, mas nunca, né? Mas aonde eu quero aqui concluir com vocês o seguinte, né? Que você deva ajudar alguém, né? Tenha essa questão dentro de você, né? Que você precisa demonstrar essa fé que você professa. E como que eu demonstro essa fé que eu professo? Quando eu faço as obras. Não é que você precisa ficar vivendo fazendo as obras, não é isso. Mas a sua fé tem que estar acompanhado das obras. Então tem alguém que está precisando, ajuda. Você quer ver que história linda que também marca a gente? É a história dos 3 amigos que ajudou aquele paralítico. Veja que aquele é David Leonardo que fala? É isso? Ele conta uma história assim de 5 minutinhos que marca a pessoa. Ele fala assim: quem tem um amigo, mesmo paralisado, anda. Quem tem alguém para te ajudar, mesmo você passando, né, ali no caso daquele cara, por uma paralisia, ele anda. Eu fiquei assim, onde esse cara quer chegar? Eu falei, vou até o fim ouvir essa mensagem dele. Ele fala então que os amigos dele, daquele aleijado, eram as pernas que faziam ele andar. Então aquele amigo chega até Jesus, aquele homem chega até Jesus através dos amigos. Você foi chamado para ser amigo. Você é amigo. Seja amigo de alguém. Ajude alguém. Você precisa demonstrar esse amor que você professa. Como eu falei aqui desde o início, né? Eu queria falar um pouco mais sobre o amor. Mas o amor, você precisa ter revelação. Pede para o Senhor mesmo essa revelação. Porque quando eu vi essa mensagem que aquele cara postou, ele é um cara muito famoso, que eu vejo pessoas aqui do nosso meio postando coisas que ele posta. E ele fala que Jesus te ama não porque você é amável, mas porque Ele é o amor. E se você pegar a passagem lá em João, vai falar que Deus é amor. E aquele que permanece em mim, eu permaneço nele. E aí entra no louvor que o Michel cantou, da unidade. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Então você precisa... não canta mais. Oh, aleluia, né? Mas você precisa ser um, ajudar. Ajudar quem precisa, gente. E tem um povo precisando aí, viu? Precisamos sair do nosso mundinho e ajudar a quem precisa. Amém? Aí eu coloquei assim, ó. É legítimo e é bom expressarmos o nosso amor uns aos outros em palavras. Não é bom isso? Não é bom alguém chegar em você e falar amavelmente, falar uma palavra ali de conforto, né, que vai te aconselhar, que vai te trazer paz? Isso não é bom? Isso é maravilhoso, né? Então eu coloquei assim, ó. É legítimo e é bom expressarmos o nosso amor uns aos outros em palavras. Empregar palavras afetuosas, principalmente ao que está aflito. Mas não devemos ficar somente nisso, pois de nada adiantará dizer ao necessitado: ide e fartai-vos, e não lhe darmos nada além de palavras. Então pare de ficar só nas palavras, começa a agir. Para de ficar falando só do amor, 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 temos que amar, temos que isso. Ame. Pedro acabou de falar. Ame. Haja. Faça. Você precisa fazer. O amor
é você agir, né? A gente acha que o amor é um sentimento, uma emoção. Não é isso. O amor é Jesus em você e você transmitindo Jesus, fazendo o que Jesus fazia. Ah, mas o que Jesus fazia? Eu peguei uma passagem que fala o que Jesus fazia. Para os irmãos que não sabem, Jesus, ele está escrito lá em Atos dos Apóstolos 10:38, que diz assim, ó: ele andou por toda parte fazendo o bem. Então ele andou fazendo o bem o tempo todo. Ele curou lá, de ler, como Deus, põe aí para mim ler. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então, gente, como é que eu sei que Deus está com você? Quando eu faço a mesma coisa que Jesus fez. Eu vou pregar a palavra? Amém. Vou falar do Evangelho. Mas eu vou ajudar a quem precisa. Vou ajudar o meu irmão. Meu irmão está precisando. Vou ajudar. Você já viu que hoje, assim, tudo a gente tem uma dificuldade, né? Quando se fala da palavra dinheiro, a gente tem uma dificuldade em falar sobre esse assunto. Até sobre falar sobre dízimo nas igrejas, hoje é difícil. Apesar que eu vejo a igreja aí boa para pegar dízimo, que é incrível. Né? Pessoas que, nossa, eles conseguem entrar na mente da pessoa e fazer a pessoa dar o carro, dar não sei o quê. Né? E aqui nessa igreja quase não se fala muito do dízimo, né? Porque a gente sabe que o dízimo, ele tem que ser ato voluntário. Porque você obriga seu irmão a dar se você não dá? Por que você obriga seu irmão a dar se ele vai ter lá com o Senhor? Ele sabe que ele precisa fazer, né? Então, o que eu acho lindo, sempre achei lindo nessa igreja é isso. O nosso pastor uma vez trouxe uma mensagem sobre isso, que o dízimo não é algo forçado ou que vai te trazer maldição se você não der. O dízimo é algo voluntário. E quando você dá, você acha assim, eu vou dar, eu não sei o que o pastor vai fazer com esse dinheiro. Irmão, você está dando dízimo, é para a obra. Você está sentado aí, está vendo essa luz que está aqui? Eles pagam as contas. A água que você bebe, essa luz, a pessoa que limpa o templo, precisa pagar as contas. E muitas vezes nós endurecemos o coração e não damos o dízimo. Crente é uma coisa complicada que precisa ser estudada. Por isso que nós vamos ter uma eternidade para entender. Porque é difícil entender algumas coisas. Umas coisas tão fáceis assim, tão simples, né? Então, não era de dízimo que eu queria falar, mas o dízimo entrou aí no assunto, amém? Fica... e vou concluir com vocês. Cadê a conclusão da Lila? A conclusão está em Mateus 25, do 35 ao 40. Coloca aí, Vitor, que eu vou dar uma lida. Fala assim, ó: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. A gente aprendeu um pouco sobre no panorama, que vai falar um pouco aí, esse versículo está um pouco relatado ali, o que vai acontecer aí no futuro, aí, né, da tribulação e tal. Mas eu queria trazer esse versículo para agora, né? Por que para agora? A gente às vezes fala assim, mas como eu sei que eu fiz para Jesus? Quando você ajuda o outro. Simples assim, ó. Quando ele fala assim, ó, algum dos meus menores irmãos a mim o fizeram. Quando você ajuda qualquer irmão, para Deus você está
fazendo, você está servindo. E aonde, né, que a gente pode, então, pensar no seguinte: Dalila, se eu ajudar o Edu, estou ajudando o Edu, eu estou ajudando a Deus? Sim, você está ajudando a Deus. Porque a obra do Senhor o amor é isso, você fazer, né? Você demonstrar não só em palavras, mas em ação. Amém, irmãos? Vamos ajudar alguém. Se aproxime das pessoas, não tenha medo não, irmão. Pelo amor de Deus, não tenha medo. Ajude alguém. Tem alguém precisando. Você pode ter certeza que tem alguém precisando. E Romanos 12:13 diz assim, compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. 1 João 3:17 diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aí eu pergunto para você, como pode permanecer o amor de Deus em você, se você não ajuda o próximo? Como você fala desse Jesus lindo e maravilhoso, Salvador, se você não transmite nada de Jesus? Se você endurece o coração quando alguém te pede ajuda? Então, se tem alguém no farol, se tem alguém em qualquer lugar que está pedindo ajuda e você ainda ficar se justificando, se questionando, fulano está assim, porque não está trabalhando, porque não é isso, porque não é aquilo, que amor de Deus que está em você? Me fala que amor é esse? Que amor é esse? O amor está longe de você. Por isso que no grande dia, muitos vão dizer ao Senhor: Senhor, expulsei demônios no teu nome, curei enfermos. O Senhor vai olhar para alguns e vai dizer: eu nunca te conheci. E vai lançar essa pessoa no lago de fogo. Porque muitas vezes a gente fala: eu quero conhecer Jesus, mas eu não quero dar o amor. Sabe, você quer conhecer, lindo, maravilhoso, mas só conhecer não é suficiente. Você precisa transmitir esse amor. Porque no grande dia, gente, misericórdia, Senhor, eu não quero ser essa pessoa, mas não quero mesmo. De Senhor olhar e falar que todo esse tempo que eu fiquei aqui foi tudo em vão, porque eu não entendi o que era o amor. Porque quando o Michel falou aqui de 1 Coríntios 13, ele fala que o amor tudo suporta, que permaneçam 3: a fé, a esperança e o amor. E maior ainda é o amor. Ele poderia falar que é a fé. O maior de todos é a fé. Não, ele fala que o maior de todos é o amor. Porque o amor é Jesus. Ele é o amor. E aonde Jesus está nesse momento agora? Ele está em você. Então você precisa transmitir Jesus a alguém. Amém? Era isso que eu queria dizer. E se vocês não entenderam, dá uma olhada no vídeo de novo. Né? Mas eu tenho certeza que o Senhor, assim como falou comigo, falou com vocês essa noite. Amém? Vamos orar então para a gente finalizar? Amém? Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa mensagem, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque hoje nós entendemos, Senhor, que precisamos ajudar alguém, Senhor. Que nós precisamos transmitir esse amor que está dentro de nós. Não só com palavras, Pai, mas com ação, com atitude, Pai. Que possamos, Senhor, transmitir esse amor que é Jesus Cristo, Pai, através de atitudes, Pai. Ser como esse samaritano, Pai, que ajudou, Senhor, que não mediu esforço, Senhor, foi lá e ajudou, Pai. Que se existe algo religioso dentro de nós, Pai, nos perdoa, tira, limpa, Senhor. Que possamos ter um coração bondoso, um coração que compadece, um coração que ajuda, Senhor. Que possamos ser um contigo, Pai. Que as pessoas possam ver que nós somos um contigo, Senhor. E que o Pai te enviou, Senhor. E que Jesus nos enviou, Senhor. Oh, Pai, Senhor, tem misericórdia de nós, nos perdoa, Senhor. Se por algum momento, Jesus, nós não demonstramos esse amor por imprudência,
ou porque endurecemos o coração, Senhor. Nos perdoa, Jesus. Que a partir de hoje, a partir de agora, Senhor, que as nossas mentes estejam abertas, nossos corações sensíveis, Pai, para ajudar. Pai, derrama em nós, Senhor, esse espírito doador de ajudar o próximo, Senhor. Eu falo do próximo não aquele que é pai, que é mãe, que é irmãos, mas é o necessitado, Pai. É alguém no mercado, é alguém na padaria, é alguém no serviço. Que nós possamos nos compadecer das dores, Pai. Que nós possamos ter óleo para colocar ali nas feridas, Senhor. Que quando alguém vier abrir o coração para nós, que nós possamos ter a cura, Jesus. Porque o Senhor habita em nós. E que nós possamos, Pai, tocar nas feridas, Senhor. Mas tocar e curar, Jesus. Nos ensina, Pai, a sermos como você foi, Jesus. A palavra diz, Jesus, que você andou fazendo bem. Que possamos fazer a mesma coisa, Pai. Que nós possamos fazer o bem ao quem precisa, Pai, ao necessitado, Jesus. Pai, eu sei que muitas vezes, Pai, o Senhor tem enviado pessoas para nós, Pai. Mas o nosso egocentrismo não tem nos deixado ver, Pai. A partir de hoje, Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, Senhor, para que possamos enxergar o outro, Senhor. Para que possamos enxergar os irmãos na igreja, Jesus. Aquele que entra aqui destruído, Pai. Aquele que foi roubado, Pai. Aquele que foi destruído por alguém e vem aqui, Pai, com aquela dor ali sozinho, Pai. E que possamos ter a sensibilidade do Espírito Santo, Jesus. Que o Teu Espírito venha nos revelar, Senhor. Vai lá, fale, aquela pessoa está precisando de uma palavra Sua. Senhor, nos ensina, Pai, a andar, Pai, andar como o Senhor andou, andar pelo Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que possamos, Pai, ser bálsamo de Gileade, Senhor. Que possamos ser esse óleo, Jesus. Que possamos tocar nas feridas como bom samaritano. Que nós não venhamos expor a nudez de ninguém. Que nós, Pai, venhamos tampar a nudez, Pai. Não envergonhar o irmão, não expor o irmão, Pai. Mas que venhamos ajudar o irmão, Senhor. Oh, Jesus, compaixão nós te pedimos, Pai. Derrame em nós essa compaixão que precisa, Pai. Nós precisamos acordar como igreja. Nós precisamos fazer, Pai, realizar o Teu querer, Pai. Oh, Senhor, que possamos amar uns aos outros como o Senhor nos amou, Pai. E o Seu amor, Pai, é incomparável. O Senhor nos amou de tal maneira que se entregou, Jesus. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse, Pai? Que possamos, Pai, um pouquinho transmitir esse amor, Pai. E eu tenho certeza, Jesus, que o reino irá fluir, irá expandir, Pai, porque nós somos chamados, Senhor, para ser semelhante a Ti, Jesus. Que possamos ser semelhante a Ti, Jesus. Derrame em nós, Pai. Derrame em nós, Pai, esse Espírito, Jesus. Esse Espírito de compaixão, de compadecer, Senhor, um do outro, Pai. E que nós permanecemos no amor, Pai, não só na palavra, mas no agir, Senhor. Porque nós não queremos, Pai, ser aquelas pessoas que no grande dia o Senhor vai falar: eu nunca te conheci. Mas, Senhor, eu fiz, Senhor. Ah, Jesus. Ah, Jesus, eu expulsei demônios, mas eu nunca te conheci. Senhor, mas eu ajudei, eu nunca te conheci. Ah, Senhor, que não sejamos essas pessoas, Pai, mas que sejamos aquelas pessoas que o Senhor fala: entre para o gozo do Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós como igreja, como a Tua noiva, Pai. Se nós erramos até aqui, Senhor, nos perdoa, Pai. Nos faz, Pai, sermos outras pessoas. Queremos, Pai, transmitir esse amor em atitude. Queremos transmitir esse amor, Pai, em nós, através das nossas atitudes de amor, Pai.
Que a partir de hoje todo endurecimento de coração caia por terra agora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que sejamos sensíveis até mesmo nas redes sociais. Que possamos entrar nas redes sociais para amar e não para julgar. Para amar e não para crucificar. Que possamos olhar as pessoas que muitas vezes estão pedindo ajuda, socorro nas redes sociais, e nós olhamos e curtimos, mas não fazemos nada, pelo simples fato de não querer pagar o preço, pelo simples fato de que você vai precisar sair do seu comodismo ao ir visitar, a fazer uma visita. Ah, Jesus, nos ensina, Pai, a ajudar o próximo, Pai. Aquele que precisa, Senhor. Pai, a partir de hoje que possamos olhar as redes sociais com um olhar diferente, Pai. Se é para entrar nas redes sociais, que possamos entrar com um olhar bom, um olhar do céu, Pai. A ver aquele irmão pedindo ajuda ali, falando que quer se matar, que quer isso. E nós não ir lá curtir, não. Vai lá no particular, chama, fala, vai fazer uma visita. Porque você vai dar conta dessa vida. Essa vida não passou por você porque foi um acaso, não. Essa vida passou por você para você salvar ela. E você vai, lá no grande dia, o Senhor vai te cobrar. Essa vida que o Senhor colocou no seu caminho. Então, irmão, não perca mais tempo. Não perca mais tempo, não perca as oportunidades. Olha ao seu redor. Tem alguém que está precisando de você. Tem um amigo, tem um vizinho, amigo do trabalho. Alguém está precisando de você. Você é útil. Você é útil para o reino. Faça a obra de um evangelista, mas transmita o amor. Transmita o amor. Em nome do Senhor Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa palavra, Pai. Que ela venha frutificar, Senhor, em mim, Pai. E nos meus irmãos também, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que a partir de hoje, Senhor, nós venhamos compartilhar o amor àquele que precisa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.